Mas pensar, por exemplo, que mulher em que contexto? Porque se a gente for pensar nas mulheres pobres, nas mulheres negras, por exemplo, elas já trabalhavam há muito tempo porque não tinha opção, era por necessidade. Então, por que a representatividade e esse recorte que a gente faz de classe e de raça, que às vezes fica um pouco esquecido, é importante ser feito? Porque as mulheres são iguais no sentido de direitos, mas no sentido de identidade nós somos diferentes. Cada mulher é uma mulher. Então, quando a gente vê outra mulher que é parecida com nós, lutando conosco, isso é muito importante. E também falando outras coisas que uma mulher branca, por exemplo, não vivencia o mesmo tipo de opressão que uma mulher negra. Uma mulher imigrante não vivencia o mesmo tipo de opressão que uma mulher nacional. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Tem um conceito que é o conceito da interseccionalidade, que é justamente olhar, né, os vários tipos de opressão e que eles se cruzam, é muito importante ser falado. E tanto, talvez, aquelas pessoas que têm o poder de representar, são aquelas que estão na televisão, que estão nas redes sociais e tudo, também têm que passar essa mensagem que se calhar às vezes não passam, ou se passam de uma forma um bocadinho dúbia. Sim, eu acho que é uma grande responsabilidade ter representatividade. Sim, porque você tem que pensar a todo momento que você, quando está no lugar de visibilidade, como você falou muito bem, as pessoas que estão em destaque, são as mulheres que estão na política, são as mulheres que estão na televisão. Quando você tem essa visibilidade e oportunidade de falar e de mostrar o tipo de violência ou o tipo de problema, tem que pensar nas outras mulheres que muitas vezes são silenciadas, que não podem falar, e o quanto você pode ajudar. Então, eu acho... Ajudar a causa, que eu digo, né? Então, eu acho que a representatividade deve ser olhada com responsabilidade, porque não é representatividade por si só, não é só pelo fato de você ser mulher. A gente não quer simplesmente mulheres lá por ser mulher, nós queremos mulheres que de fato lutam pelo nosso direito e que defendam a nossa causa, né? Enquanto mulheres todas. E é muito importante que isso seja feito da forma como deve ser. E pelas pessoas com quem acompanha e pelas mulheres todas que conhece, sente ainda que existe um grande estigma por aquelas da sociedade para as mulheres que não querem ter filhos, que não querem casar, ainda sente-se muito essa opressão, assim por dizer. Eu posso falar pelo ciclo assim que eu acompanho. É claro que sempre surge algum tipo de preconceito e julgamento também com a mulher que não quer ter filho. E hoje também surge um preconceito e julgamento com a mulher que tem filho. Eu acho que a gente... Por isso que eu falei... Exatamente. Assim. Essa mudança que a gente viveu, hoje em dia tá bem complexa, né? As mulheres que não têm filhos são muito julgadas, porque muitas pessoas ainda esperam que o papel da mulher é meramente reprodutivo e de cuidado. Então, se você não tem filho, nossa... Cadê o sentido da sua vida, sabe? Quem vai cuidar de você quando você ficar velha? Se você não constrói uma família, nossa, que coitada. Ou é olhada ainda com esse olhar de pena, esse olhar de... A mulher não chegou... Ou então mesmo nem vista como sendo mulher, né? Porque tem muita gente que acha que a mulher só se torna mulher depois que tem filho, que passa pela maternidade, quando não é verdade isso. E, por outro lado, as mulheres que não têm filhos, as mulheres que têm filhos, encontram essa dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, às vezes voltar para o mercado de trabalho quando decidem ficar um tempo, as que podem escolher ficar um tempo com o filho e se dedicar exclusivamente ao cuidado. E muitas vezes a gente encontra esses dois cenários. Por um lado, o julgamento é todo. E quais é que são as maiores queixas, então, em termos de trabalho que as mulheres costumam apresentar? A desigualdade salarial é eu acho que é unânime, isso a gente não tem como falar, que todas as mulheres quase se queixam da desigualdade salarial, da precariedade do trabalho. As mulheres muitas vezes estão submetidas a contratos de curta duração, trabalhos a tempo temporário, e isso é uma precariedade que te impossibilita de planejar, por exemplo, a sua vida pessoal. E ter um futuro. E ter um futuro, exatamente. A questão do assédio no trabalho, eu acho que tem sido falada aqui em Portugal mais agora. Eu acho que a gente precisa começar a falar mais, mas eu acho que a gente já começou uma discussão sobre isso que é muito bom. Porque, às vezes, a mulher é assediada no trabalho e escolhe ficar quieta porque acha... Tem medo de ser despedida?
tem medo de ser despedida e também acha que é normal, porque existe essa questão da relação do poder, né, da hierarquia e tudo mais. Então, ele é meu chefe, tudo bem, sempre foi assim. Existe ainda esse tipo de pensamento. E eu acho que esses são, no trabalho, são essas 6 questões. E aí eu acrescentaria para um outro grupo, que são das mulheres migrantes, que é a questão da exploração no trabalho. E aí são altas cargas de trabalho, às vezes 12 horas por dia, trabalho precário. Se já é precário aqui em Portugal para as mulheres, imagina para uma mulher imigrante que, por exemplo, não tem documentos. E aí, tem que se sujeitar, entre aspas, exatamente, é todo tipo de exploração e ela precisa daquele trabalho, por exemplo, para ter o documento. E eu acho que a gente tem que pensar nessas questões, porque se a gente for ainda segregando mais, né, fazendo ainda essa separação, um nicho ainda menor, se a gente pensar nas mulheres negras, que a sua grande maioria está trabalhando na limpeza e também acordam 5 horas da manhã, moram longe e é uma rotina impensável. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ir pensando sempre em camadas, porque se a gente olha para uma mulher, nunca vai ser a condição igual da outra mulher que tem uma identidade diferente daquela. Em termos de trabalho ainda, sente que o homem, quando colocado como uma superior mulher, ainda tem dificuldades em obedecer ou vê-la como uma figura de autoridade, que tem que obedecer, que tem que seguir, que tem que sujeitar? Isso é muito complexo, porque, por exemplo, se a gente olhando o caso prático, por exemplo, se uma mulher recebe uma ordem de trabalho do chefe da empresa e ela se recusa a fazer, e os tipos de assédio que ela não pode sofrer por isso, e aqui eu falo assédio, não falo nem agora só no assédio sexual no trabalho, assédio moral, a humilhação, a deixar marcado ali porque você não ter feito aquilo. Eu estou usando o meu poder para dizer que você vai ser humilhada. Então, isso tem que se colocar também. É uma questão muito importante. E qual é que acha que, fora do trabalho, em termos de, talvez, em política, em termos de direitos, quais é que são as áreas a melhorar para a mulher? Eu acho que a questão aqui em Portugal da violência é urgente, assim. É urgente porque a gente não pode achar normal as mulheres morrerem por ser mulher e ter um número muito alto de feminicídio, como nós tivemos no ano passado. E isso tem que se melhorar até pela rede de suporte. Eu acho que a legislação de Portugal ainda tem que desenvolver um pouco nesse sentido. A forma de fazer a queixa, o fato da mulher, por exemplo, quando chega no limite da violência, ter que sair de casa e o marido ou o companheiro que foi o agressor permanece em casa e a vida dele tá tudo bem, porque até correr o processo, aquilo demora, pode demorar imenso tempo, e ela que foi violentada, que foi vitimada e que está passando por todo esse processo. É que é excluída. É que é excluída, tem que sair da sua casa, da sua rotina, muitas vezes do trabalho. Isso tudo precisa ser repensado, essa lógica. Para não falar mais, eu acho que a conciliação entre a vida familiar e privada, que é um assunto que a gente, hoje em dia, tem que falar cada vez mais, porque senão vai chegar um momento que as mulheres não vão mais dar conta, porque não é só... Não conseguem chegar a tudo. Exatamente, a sobrecarga de trabalho, a falta mesmo de tempo para poder desenvolver os seus interesses pessoais, isso tudo tem que ser falado. E em termos das mulheres migrantes, sabe uma coisa que estava a falar, que ainda é um nicho que sofre mais com isto, o que é que acha que tem que ser mudado, o que é que tem que ser ajudado? Eu acho que a imagem da mulher imigrante é que eu acho que eu falo especificamente das mulheres brasileiras, por todo esse estereótipo que tem com a mulher brasileira relacionada ao corpo, à sexualidade, ao carnaval, à imagem que... Não vou nem colocar aqui como uma culpa só do país de acolhimento, mas também o próprio país de origem. O Brasil, durante muito tempo, exportou essa imagem, que também foi muito construída ao longo de um processo histórico de colonização, de miscigenação. Pronto, é um debate longo. Sim. Mas eu acho que a imagem da mulher brasileira construída aqui em Portugal também condiciona vários tipos de violência e desigualdades. Por exemplo, sofrer assédio no trabalho. Às vezes, o fato de ser a mulher brasileira já tem um fator a mais para ela sofrer assédio no trabalho, porque logo acha que é uma mulher, em termos bem popular, uma mulher fácil, que vai ser conquistada de uma maneira mais fácil e que
tem todos os atributos que as pessoas veem como se fosse de uma mulher que pode ser assediada. E também a questão da precariedade, né? Por ser mulher imigrante aqui, não só para a mulher brasileira, acho que todas as mulheres imigrantes estão muito submetidas à precariedade do trabalho e exploração. Isso é muito importante ser falado, porque aí sim eu posso usar até um exemplo de casos que chegam para nós, de conversa mesmo, onde as mulheres desabafam. Cargas de trabalho, de horário extremamente exploratórias. Humilhação no trabalho, porque a pessoa precisa daquele documento para poder se regularizar em Portugal, então ela é explorada e é humilhada até o limite. Casos de discriminação, de preconceito, de xenofobia e de racismo, isso chega a todo momento. Eu acho que, com relação às mulheres imigrantes, temos que falar muito sobre isso. E a questão dos direitos, né? As pessoas têm que olhar os imigrantes, e aqui nós falamos de direitos humanos, né? Como também portadores e possuidores de direitos humanos. Apesar de estar ou não nesse processo de regularização por não ter o documento, o direito humano sempre prevalece. Então, essa é uma questão de ser colocada. E como é que as mulheres podem se ajudar umas às outras? Porque hoje em dia fala-se muito deste conceito de entreajuda feminina, das mulheres colocarem-se e ajudarem-se umas às outras. Como é que isto pode ser então possível? Eu acho que é sempre ouvindo, tentando entender, sem julgar. É você mesmo se colocar como uma ouvinte ativa, de entender e se colocar no lugar daquela pessoa. Às vezes é difícil se colocar no lugar porque a gente só entende a situação vivendo, não é? Mas é de ouvir e tentar não julgar, não falar mal da mulher. A gente hoje em dia tem começado a desconstruir esse conceito da rivalidade feminina, da competição feminina. Então, a gente tem que deixar de lado um pouco esses conceitos para, de fato, se apoiar. Porque eu acho que no dia que as mulheres, de fato, se apoiarem, estarem juntas e unidas, a gente consegue dar um avanço, um salto, assim, qualitativo muito grande. E quais é que são as vitórias que nós temos vindo a ver em termos de direitos das mulheres ultimamente? Temos tido também lados bons, não é? Claro, claro. Posso ficar aqui em Portugal, a questão da partilha da licença parentalidade. Isso é um fator que, para mim, Portugal é um país que merece parabéns, porque é um país pioneiro, muito elogiado, e que, de fato, traz um novo conceito de parentalidade e da divisão dessa parentalidade. Eu acho que, por exemplo, a SIG, que é a Comissão de Igualdade, Direito e Gênero, que está sob a alçada do governo também, e a própria CID, que é específica para o trabalho, CIT, desculpa, que é específica para o trabalho, tem feito um movimento, um trabalho de conscientização muito forte e muito importante. Porque nem tudo é por força da lei, como a gente falou, né? A parte delas, a sociedade tem que mudar a mentalidade. Exatamente, a mentalidade. E eu acho que Portugal tem investido muito na promoção da igualdade de gênero. Então, isso é muito importante. Esses avanços são muito importantes. Depois, temos aqui direitos que a gente não pode esquecer, porque às vezes a gente esquece de falar e às vezes também de relembrar a importância. É da interrupção voluntária da gravidez, porque é um direito das mulheres e tem que ser um direito de acompanhamento, do processo de escolha, se a mulher quer ou não. Isso é muito importante. E depois a gente tem direitos clássicos, que até pouco tempo também, se a gente for olhar no período histórico, pode ser alguns anos, mas historicamente falando é curto. A possibilidade de divórcio, a possibilidade de, por exemplo... votar, que é uma coisa que é mais recente do que se pensa. Exatamente, de votar. Isso são todos direitos que a gente conquistou ali nesses anos de muita luta e de muitas mulheres que nos precederam. Bem, nós temos um vídeo que trouxe. Claro. Antes de terminarmos a entrevista, vamos então ver o vídeo e já voltamos. Eu luto para que todas as mulheres sejam respeitadas. Eu luto para que todas as mulheres LGBTs, independente da raça e da classe, vivam em liberdade. Como mulher, a minha luta é que não soframos caladas. Ponha para fora os sentimentos que te machucam. Faça conexões fortes e justas. Somos todas genis. Somos todas genis.